Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é a Bíblia verdadeiramente a palavra de Deus? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é de fato a palavra de Deus? Mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto, se você não é inscrito neste canal, eu queria pedir um favor. Entra, se inscreve, toque no sininho de notificações, que o YouTube vai estar lembrando você dos novos vídeos e dos assuntos que eu tenho ainda para postar, correligados com os que eu já comecei. São aproximadamente 400 vídeos prontos, tá? Então, desde já, eu agradeço pela sua atitude. Muito obrigado. Seu like ou dislike, embaixo no rodapé, o que você achou desse assunto. Até uma sugestão é válida. Ou, de repente, alguma coisa que você não entendeu, eu posso voltar e é só você pedir. Eu trago um esclarecimento melhor. Mas vamos lá, mesmo que de forma bem resumida, eu quero te ajudar. Eu quero aprender com você. Vamos juntos? A Bíblia verdadeiramente é a sã doutrina? É a palavra de Deus? Então vamos lá. A nossa resposta a esta pergunta não irá apenas determinar como vemos a Bíblia e sua importância para as nossas vidas, mas também, ao final, provocar em nós um impacto eterno. Se a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, devemos então estimular-nos uns aos outros a estudar, para que possamos saber a vontade de Deus, a obediência a Deus, através das Escrituras, lendo, estudando. Você pode confiar muito mais quando você conhece, tá certo? Então, realmente é de confiar para que possamos obedecer. Se a Bíblia é a palavra de Deus, dispensá-la, então, é dispensar o próprio Deus. Se nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não aceitar, não ler, não estudar, não procurar conhecer Deus através das Escrituras, é dispensar o próprio Deus ou a vontade dele para com a humanidade, para com os salvos. Vamos lá juntos. O fato de que Deus nos deu a Bíblia é evidência, exemplo do seu amor. Isso de fato é um termo, é uma revelação, é algo estratégico, é algo que já estava no plano de Deus para nós. Esse termo, revelação, significa que Deus vai e está se revelando. Quando Ele traz as Escrituras, é porque Ele trouxe na revelação adequada ao ser humano. Porque Deus é muito mais do que tudo isso que está escrito, tá certo? O que Ele deixou escrito era o suficiente de Deus para nós. Deus vai além do que está escrito. Deus é muito mais, transcende toda e qualquer escritura, livros, não importa, ok? Vamos lá. Bom, isso significa simplesmente que Deus comunicou à humanidade, a Ele, como certo neste relacionamento, sendo possível andarmos juntos nessa comunhão. São coisas que não podemos saber de Deus, São coisas que não poderíamos saber se Deus na Bíblia não estivesse revelado divinamente a nós. Só conhecendo as Escrituras é que você vai conhecer a vontade de Deus, tá? Embora a revelação de Deus sobre si mesmo tenha sido dada progressivamente ao longo de aproximadamente 1500 anos, ela sempre conteve tudo o que o homem precisava para saber de Deus ou sobre Deus em seu relacionamento. Se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, e assim o é, portanto, a autoridade final sobre todas as questões de fé e prática, seja ela moral ou religiosa, precisa estar no crivo da palavra. Então, quem dita não é a religião, quem dita não são as denominações, não é a igreja que dita. Realmente quem vai ditar são as Escrituras Sagradas, os livros canônicos, tá bom? A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: como podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus se simplesmente são livros? Vamos lá. O que é único sobre a Bíblia é que ela faz separação de todos os outros livros religiosos que já existiram ou que ainda existem. Ela é singular na sua existência.
Existem algumas evidências, ou existe evidência de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Existe alguma evidência? É indagação. Existe. Quais são as evidências? Bom, nós estamos lendo. Esses são os tipos de perguntas que merecem análise formalmente ou não, tá? Se nós formos examinar a afirmação bíblica de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, divina, inspirada e totalmente suficiente para as questões de fé e prática, nós devemos mostrar, de fato. Calma, estamos chegando lá. Não pode haver dúvida sobre o fato de que a própria Bíblia, a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus para o ser humano. Tal pode ser claramente observado em versículos como 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Diz que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem torná-la sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para tudo o que ele estiver fazendo, seja na vida moral, eclesiástica, na comunidade, enfim, em todos os sentidos. A fim de responder a essas perguntas, devemos observar tanto as evidências internas quanto as externas sobre a questão da palavra de Deus, as questões humanas e tudo aquilo que nós temos observado com os nossos olhos. Vamos lá. Eu quero adiantar um pouquinho aqui para vocês. Então, num período aproximadamente de 1500 anos, por mais de 40 autores que tinham profissões diferentes, a Bíblia permanece dentro daquilo que eles prescreveram, tá? Com um livro único desde o início ao fim. Tá? Não existe contradições se você usar o texto no contexto. Se você usar tempos, cultura, geografia, política, para quem ela foi escrita, direcionada a quem, como ela será aplicada. O velho, o novo, o judeu, o gentil, o salvo, o ímpio, ok? Esses assuntos são assuntos que eu já tenho no canal. Então, se você se inscrever, você tem acesso aí a todas essas informações, tá certo? De A a Z, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse livro foi e é de inspiração divina, enquanto Deus moveu homens de tal forma para registrar essas palavras, todos os livros, tá? Outra evidência interna que indica que a palavra de Deus é de fato, a Bíblia ela contém essas centenas de detalhes e profecias que já se cumpriram de forma geral e individual também, dentro do velho para o novo no futuro para com a humanidade. Por exemplo, na vinda do Senhor Jesus, do Messias, o Salvador. Não só Israel, mas em todo aquele que crescem. Então, Jesus, o Messias, já estava sendo profetizado lá atrás, no início de todas as coisas. É só começar a pegar do Gênesis, você sabe que tá. Vem prefigurando a pessoa de Cristo, os profetas maiores, os profetas menores, falando a respeito dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, ok? Beleza. Eu tenho isso já no canal, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, desde o Antigo Testamento, não apenas foi predito onde ele nasceria, mas a família dele, também como ele morreria, a forma que ele seria ressuscitado ao terceiro dia, tudo isso foi cumprido dentro das Escrituras, dentro da Torá, Pentateuco, do Velho e do Novo Testamento. Tá bom? Então isso já vem nessa previsão de profecias que contém todas essas informações. Uma terceira evidência interna da origem divina da Bíblia é notada a autoridade e poder únicos, tá? De um Deus único, de uma autoridade divina propriamente dita, tá? Enquanto essas evidências é mais subjetiva do que as duas últimas primeiras, anteriores a essa, não podemos esquecer que a Bíblia tem a autoridade única, que não parece com outro livro qualquer já escrito. Esta autoridade e poder podem ser vistos com mais clareza pela forma e inúmeras formas que foram escritas, que foram deixadas para nós. É belíssimo. Uma hora dessa eu faço um vídeo, ou uns 2, 3 vídeos falando de uma vistoria bíblica do Velho e do Novo Testamento, tá? Para você. Eu tenho já no canal, mas eu quero fazer uma que seja completando tudo isso que eu estou falando para vocês. Então vamos lá, já indo
para os finais. Então nós vemos aí as veracidades históricas, a precisão de qual e de como elas foram feitas, documentação, evidências arqueológicas, relatos escritos históricos comprovados que de fato, tanto na arqueologia como na história, se tem a notícia, tá bom? O fato é que a Bíblia registra e precisa ser, e de fato é, verdadeiramente a grande indicação dessa veracidade dos assuntos religiosos e doutrinários, dessa afirmação de ser a palavra de Deus. Uma outra evidência externa de que a Bíblia é a palavra de Deus está na integridade dos seus autores humanos, como mencionado anteriormente. Se você for ler todas as escrituras, nós temos aí todos os autores catalogados, tá bom? Da onde nasceu, seus parentes, pai e mãe, é descendente de quem, tá bom? E para onde foram, tá bom? Como morreram e etc e tal, tá? Vamos esticando um pouquinho aqui para nós ganharmos tempo. Os homens que escreveram o Novo Testamento, por exemplo, e centenas de outros crentes também tiveram já este encontro com a palavra, né? Aqueles que já foram salvos, que já partiram e que estão esperando o glorioso momento da ressurreição, não é? Então vamos lá, vamos anotando aí. 1 Coríntios 15, 6. É bom que você leia 1 Coríntios 15, 6, né? Então, nessa passagem, sabiam que a verdade da sua mensagem, eles sabiam que no passado estava o presente, eles sabiam que o Verbo havia se encarnado e que morreu e ressuscitou para a transformação, trazendo esse impacto na humanidade, na vida de todo aquele que realmente crê. Então, esconder-se é ter medo. Precisamos ter a disposição de morrer até, se for possível, por ter trazido a palavra revelada, tá bom? Assim como Cristo também o fez, e a maioria dos apóstolos e discípulos, pais na fé, né, que tiveram um desfecho de morte, às vezes trágico, algo assim desastroso, mas eles morreram crendo que já eram salvos, tá certo? Então a última evidência externa é que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, e ela, em seu caráter indestrutível, tem a sua importância e afirmação, sendo ela mesma, né, livre de qualquer ataque ou tentativa de mudança ou de destruição. Essa história, com letra maiúscula, H maiúsculo, né, podemos dizer assim, ela foi passado de tempos em tempos, de imperadores, ditadores, comunistas, passaram pelos ateus, agnósticos, modernos, ela sobreviveu aos ataques contínuos e está até hoje disponível a todos nós. Através dos tempos, né, nós temos aí, inclusive, se você procurar arqueologia e história, você vai entender melhor. Então, desde os tempos primitivos até o momento atual, nós vemos que ela tem e precede de conceitos morais e a suficiência de Deus para a sociedade dentro de uma cultura corrompida. Tá? Ela é a ciência, ela é a psicologia, ela é o movimento, ela faz tudo de fato ter algo como relevante. A palavra de Deus, ela traz algo relevante, ela traz algo que tem uma motivação, que tem um pano de fundo, que tem um histórico e uma história, tá certo? De Deus para a humanidade, ok? Então, à medida que você vai estudando, você vai vendo que inúmeras vidas foram transformadas, não importa a cultura, não importa a filosofia e a religião, tá? Isso aconteceu nos últimos 2000 anos. Então não importa, tá? Ninguém consegue destruir, tal é a precisão, ninguém consegue corrompê-la, tal é a verdadeira palavra. Então a palavra de Deus, ela é para sempre, ninguém consegue tirar nem um tio, nem um acento dela, porque tudo se faz cumprir, tá bom? Então, mais uma passagem, Marcos 13, 31, também é para você estar lendo. Após observar as evidências, como eu acabei de citar algumas aqui, sim, a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Amados, isso é só um apanhadinho que eu fiz para você. Uma sinapse, é apenas um resumo, porque eu já tenho sobre esse assunto no canal. Beleza? Toca aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua casa. Shalom, shalom Adonai. E até no próximo vídeo.